Desculpe aí, gente, eu vou ter que repetir porque caiu aqui a filmagem. Vamos falar sobre resiliência, onde tem dois conceitos na visão material da física e também na visão da psicologia. Psicologia, até a doutrina espírita, vamos dizer, a parte espiritual, a parte moral. A gente fala da psicologia porque trata disso, né? Da mente, do comportamento, das atitudes. E aí, na física, a resiliência quer dizer o quê? Que é uma propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após sofrerem ou serem submetidos a uma deformação elástica. E eu estava citando antes que um exemplo bem simples que tem é aquela molinha que fica dentro da esferográfica. Ou qualquer mola. Você puxa ela, estica, ela volta ao lugar. Tem uma pulseira que é como uma mola que o pessoal usa. Pode esticar ela, ela volta para a mesma forma que é a original. E na parte da psicologia, a resiliência é a capacidade de superar adversidades com equilíbrio e otimismo, transformando desafios em aprendizado e crescimento pessoal. Gente, eu tive que anotar, claro que eu não decoro isso não, porque eu já estou com 70 anos. Muita informação no meu chip do cérebro. No meu chip tá cheio. Tem hora que eu quero lembrar o nome de uma. Sou péssima para lembrar o nome próprio. Veja só. Mas depois eu lembro. Quando eu não quero, eu lembro. Então, a resiliência é algo que a gente precisa conhecer. Como é que ela se dá? Quais as vantagens de ser uma pessoa resiliente? Na natureza, tem uma árvore que eu poderia chamar de árvore, ou uma grama grandona, que eu não sei, parece que o bambu é da família das gramíneas, se eu não me engano. E o bambu é uma planta que nos dá esse exemplo de resiliência. Olha só, numa tempestade muito forte, aonde as outras árvores se quebra galho, muitas vezes são arrancadas pela raiz. A gente viu isso agora há pouco tempo, né? Nessas tempestades que houve no sul. E o bambu, ele simplesmente se dobra, certo? Ele se dobra diante daquela fúria da natureza. Ele se dobra, fica lá dobrado. Quando passa toda a tempestade, que o sol volta a brilhar, ele volta à posição dele original. Por que acontece isso? Claro que a madeira dele é uma madeira muito, vamos dizer assim, elástica. Não elástica como a mola, mas elástica no sentido de ser uma madeira que não é fácil de quebrar ela, principalmente ela estando verde, né? Mas também ela seca. O pessoal usa muito para fazer andaime lá na Ásia, né? Na China, no Japão. Eles usam para fazer andaime, para construir prédio. Então usa para construção de casa, para tudo. Depois de preparar ele, né? É uma madeira que precisa ser preparada para poder ser usada para não dar o funcho. O funcho é um bichinho que fura e termina a madeira apodrecendo. Aí o que acontece? Por que ele também não se arranca? A tempestade não arranca um pé de bambu. Por quê? As raízes dele são profundas? Não, não é muito profunda não. Elas são o quê? Elas são uma raiz que são coletivas, vamos dizer assim, não coletivas, mas se entrelaçam umas com as outras. É uma bucha que elas formam, aonde dá a sustentação, muita sustentação.
Para você acabar com uma torceira de bambu é nó, viu? Porque é uma bucha. Você tira, fica um pedacinho, ele já olha. Então é uma planta muito resiliente. E nós devemos seguir justamente o exemplo dela, né? Sermos resilientes diante das tempestades da vida, diante das tempestades do momento. Entendendo primeiramente que essas tempestades, como na natureza, elas vêm e vão, também as tempestades emocionais, as tempestades que nós temos através de, vamos dizer assim, de situações na família, no trabalho, onde a gente está inserido, passam. Mas só que vai deixar estrago na gente se a gente permitir. Se nós não tomarmos para nós tudo isso, todas essas adversidades da vida, como um bom educador para nós vamos só sofrer, ficar reclamando, se maldizendo. Mas se a gente compreender que aquele momento difícil que a gente está passando é necessário para que a gente possa evoluir moral e espiritualmente. É sim. Você vê que quando um terremoto destrói uma cidade, é uma coisa da natureza, cataclisma da natureza. Mas ela destrói uma cidade, muitas mortes. Ceifa muitas vidas. Mas depois, aquelas vidas que ficaram se unem e reconstroem aquela cidade bem melhor. Aí você diz, mas a morte foi boa? Não. Mas as mortes são necessárias. Se não houver a morte, não há renovação. Se não houver destruição, não tem renovação. É portanto que nós temos, poeira, visto que entra no meu nariz, eu sou totalmente alérgica. Então, a destruição ela é necessária para que haja renovação, para que se reconstrua, né? Para que se molde também as destruições do planeta, do clima, essa movimentação do planeta Terra que causa terremoto, maremoto, enchente, tempestades, vulcões que vão explodindo no ar, são necessárias para o planeta. E junto com isso, as pessoas que moram próximo ou que estão nessa linha, né, de destruição do planeta, para que haja uma reconstrução, sofrem as consequências. Mas muitos estão ali porque precisam passar por aquela experiência. Olha como é interessante. A experiência é ruim? É. Mas a gente tem que ver isso como uma coisa boa, porque lá na frente a gente vai ter os resultados positivos. Porque isso caminha. A natureza é assim e nós fazemos parte dessa natureza. Enquanto seres humanos, nós fazemos parte dessa natureza. O planeta foi criado para nós, para que nós pudéssemos vir reencarnar aqui, ou encarnar e reencarnar, encarnar quem está tendo uma reencarnação pela primeira vez. Mas como o planeta de expiação e prova está começando a passar pela regeneração, os que aqui vêm tomar um corpo físico é reencarnação. Por quê? Porque ele é um planeta de expiação e provas. Então, os planetas primitivos, aqueles primérvios mesmo, onde recebe justamente os espíritos para reencarnar aqueles espíritos mais simples, ainda sem ter experiência nenhuma. Então, pode ser que nesses planetas os espíritos encarnem. Mas quase sempre, com certeza, aqui no nosso planeta, nós reencarnamos porque já viemos outras vezes e vamos vir muito mais. Por quê? Porque vai depender de cada um de nós.
Se nós conseguirmos modificar os nossos sentimentos, as nossas ações, para conosco e para com o outro, dentro daquele princípio que Jesus fala no evangelho dele, e todas as grandes tradições também falam, que é fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Se a gente seguir essa, vamos dizer, essa formulazinha bem simples, nós vamos conseguir avançar, evoluir moral e espiritualmente. Porque a questão da evolução não é só tecnológica. A tecnológica também. A evolução intelectual também. Mas o primordial é a evolução moral e espiritual, que as pessoas não se preocupam em realizar. Por quê? Porque não são pessoas que desenvolveram a resiliência. A resiliência é necessário para poder a gente lidar com tudo que nós precisamos passar para o nosso próprio bem. Muitas vezes uma coisa horrorosa, uma coisa que nos traz muita dor, nós renegamos, dizemos que não podia ser, que a gente não merece aquilo, porque é que Deus permitiu que acontecesse isso, principalmente quando os nossos entes queridos fazem o retorno para a verdadeira pátria espiritual, ou seja, passa pelo fenômeno da morte do corpo físico, mas como nós não aceitamos e não entendemos, não fomos preparados para crer que eu falo é acreditar mesmo. Ter a certeza de que apenas a morte é a perda do corpo físico. O corpo físico volta ao pó de onde ele veio. Nós somos, o nosso corpo veio do pó. Na Bíblia diz, mas não explica. Veio do pó porque o nosso corpo é composto de todos os componentes que a terra nos oferece para aquecer corpo, né? Você for analisar, fazer uma análise do corpo, do sangue, da pele, da carne, tudinho, você vai ver todos os elementos que estão contidos aqui na natureza do planeta Terra. Mas nós, enquanto espírito, fomos criados por Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele nos criou simples e ignorantes, para que a gente aprendesse, para que a gente passasse por experiência. Então, se a gente ficar dentro de uma casa, parada, só esperando que alguém traga comida, que alguém traga uma roupa, alguma coisa, a gente vai ficar parado no tempo, não vai evoluir em nada. Não vai adquirir conhecimento em nenhuma área. Mas essa capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças, que é a resiliência, essa nós temos que experimentar e exercitar a cada etapa que nós passamos por alguma dificuldade. Ora, de repente você é diagnosticado com um câncer. Quase sempre as mulheres, câncer de mama, os homens, câncer de próstata. O câncer de próstata diagnosticado logo tem cura. Só que os homens, por preconceito, para não ir lá no médico que cuida, porque tem um exame que eles não querem fazer, muitas vezes desencarna da próstata. Agora mesmo tive uma pessoa conhecida minha, que a negligência, por quê? Porque não aceita a doença e nem aceita o tratamento. Olha que pessoa que não é resiliente de jeito nenhum. São pessoas o quê? Teimosas. São pessoas que a gente olha assim, são teimosas por quê? Porque são ignorantes no assunto. Porque se estudasse, pesquisasse, ia ver a importância do diagnóstico precoce para o próprio bem dela. Como a mulher também. O câncer de mama, diagnosticado com antecedência, também tem cura, como o de próstata.
Mas por que que muitas mulheres morrem de câncer e homens de próstata? Por isso. Porque não se adaptam àquela nova, vamos dizer, nova realidade dela. Não se adapta, vive a reclamar, a se maldizer. Às vezes até faz o tratamento, mas não dá resultado. Por quê? Porque, olha, quando você faz uma quimioterapia, você precisa acrescentar a esta quimioterapia a sua, vamos dizer assim, a sua força de vontade, a sua determinação, a sua fé. A fé não é aquela fezinha, eu vou ali na igreja, eu vou não sei o quê, não é a fé verdadeira, aquela fé que Jesus fala no Evangelho, que move montanhas. Move montanhas. Quem são as montanhas? São as dificuldades que nós estamos passando. Nós podemos mover essas dificuldades. Ou então aceitá-las e viver e conviver com aquela dificuldade que é necessária. Vocês não imaginam quando Jesus fala que aqueles que se rebaixarem serão exaltados e exaltados serão rebaixados no mundo espiritual, é algo que diz alguma coisa com relação à questão. Né? Você não pode se exaltar diante das dificuldades. Você tem que receber essas dificuldades com humildade. Humildade é justamente você ter essa forma que a palavra usada é estoísmo. Mas eu não gosto muito dessas palavras, muito cheias de ri, não. É o quê? O que é isso? É resignação. Resignar-se diante do sofrimento e das adversidades. Nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma parte de resignação e obediência. Você resigna-se, né? A obediência é a razão da gente que diz que a gente tem que obedecer aquilo. Por quê? Porque aquilo é necessário. E a resiliência é o coração que aceita. Aceita com humildade. E não é aceitar com humildade e acomodar-se, não. É aceitar com humildade e ir em busca, vamos dizer, se for da cura do corpo, vai em busca da cura do corpo. Se for a cura da mente, vai em busca da cura da mente. Se for o emprego que perdeu, vai em cima, vai buscar novas oportunidades. Sempre tem novas oportunidades. Pode não ter igual que você tinha. Muitas pessoas, às vezes, ficam desempregadas muito tempo porque quer um emprego superior ao que tinha. Ou igual. Mas não encontra, muitas vezes, por quê? Não tem qualificação adequada, ou então a questão da idade. Né? Hoje em dia, o mercado está preferindo mais os jovens, né? Que tem um poder de raciocínio maior, né? Tem mais flexibilidade. Então, para você ser resiliente, você tem que ter uma força, ativar. Ter não, a gente tem essa força. Nós é que não a usamos como deveríamos. Por quê? Porque a gente se faz de coitadinho. Eu sempre falo isso, gente. O maior problema da gente é a gente achar que não merece aquilo. Se fazer de coitadinho. O bichinho. O coitadinho, o bichinho, o pobrezinho, não sei o quê. Não, gente, não é. Você tem que... Tem todo esse poder dentro de você. Gente, você já parou para pensar que nós somos criados pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é o quê? O dono do universo. Ele criou tudo a partir dele. E ele deu a gente um DNAzinho dele, que eu sempre falo. Faz muito tempo que eu falo isso. O DNA de Deus em nós. Com a questão da essência divina que está em todos nós e que Jesus fala disso. Essa essência divina é justamente do DNA dele. Então, por isso que Jesus disse, se quiseres, poderes fazer tudo que eu faço e ainda muito mais.
mas precisa se preparar para isso. Você precisa se educar. Por isso que o nosso programa se chama Ponto de Equilíbrio. Você tem que ter o ponto de equilíbrio em tudo que você vai fazer. Você não pode se desesperar, mas também não pode se acomodar. Você tem que ir atrás, mas com tranquilidade, com perseverança, e não ir atrás, eu vou, aí sai atropelando todo mundo, e nesse caminhar atropelando todo mundo, você vai regimentando para você mais e mais débitos. Débitos no sentido de que tudo que eu faço ao outro, eu vou ter que responder por aquilo. Ou justamente, é plantar a semente. Se eu planto a semente do desespero nas minhas coisas, eu vou semear desespero em tudo que eu estiver inserida. Então, a resiliência é você aceitar, mas sem se acomodar. A resiliência é essa capacidade de voltar ao nosso original. Eu passei por uma dificuldade agora que me causou algo terrível. Tudo bem. Eu tenho que parar. Não posso me desesperar. Achar que não podia ter acontecido aquilo. Não, pode sim. Nós não podemos, nós não conseguimos controlar o outro, a vontade do outro, o comportamento do outro. Mas eu posso controlar o meu comportamento. Eu posso controlar as minhas emoções. Eu posso ter uma visão totalmente diferente da que eu tinha em outras épocas. Por quê? Porque eu comecei a fazer esse trabalho educativo em mim. E passei por uma situação muito difícil. Tanto a questão da afetividade, como o negócio do Covid. Eu passei o Covid todinho em casa sozinha, só com meus bichinhos. Então, foi difícil? Foi. Mas eu não reclamei, não me maldisse. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali era passageiro, passava. Eu podia desencarnar? Podia. Gente, a energia chegou. Olha, eu nem queria gravar hoje por isso, porque estava vendo uma reforma aqui dentro. Mas vamos lá, não tem problema, né? O importante é o que eu estou falando, eu acho. Bem, se vocês acham que é importante. Então, tem empatia, gente. Eu não entendo como é que as pessoas não têm empatia. A empatia é justamente essa, fazer o outro que gostaria que fosse feito a você. Se colocar no lugar do outro. E não criticar, botar o dedão, dizer aquele ali é um preguiçoso, vive do que o governo paga, do Bolsa Família, mas vai ver a situação como é. Ninguém faz isso. Então as pessoas só concordam com algo quando aquilo beneficia a pessoa. Quando beneficia os outros, é errado. Não é? Mas está me beneficiando, então tudo bem. E não é assim. Nós devemos estarmos felizes pela felicidade do outro. Até aquelas pessoas que a gente não simpatiza muito. Mas se ela está passando por uma situação maravilhosa, eu tenho que ficar contente porque ela está passando, está tendo aquela oportunidade. Né? E não posso também ficar me sentindo feliz quando aquela pessoa está passando por uma dificuldade. Se eu não posso ajudá-la, mas eu posso orar por ela. Eu posso pedir a Deus que dê a ela justamente essa resignação, né? Essa tranquilidade para passar pelaquela dificuldade. A resiliência é algo fantástico, certo? Chegou com o nome na física, mas foi colocada para nós na questão das nossas ações, dos nossos sentimentos, de como eu devo me encaminhar aqui no planeta Terra. E eu fico feliz de estar passando para vocês essa informação. Eu sei que tem muitas informações,
Você vai no Instagram, vai no YouTube, tem tudo quanto é informação. Mas cada um dá aquela informação de acordo com a sua percepção. Eu tenho a minha experiência, a minha vivência, certo? Na questão de ser resiliente. O resiliente, ele é determinado. Ele não, vamos dizer assim, ele não se amedronta diante dessas dificuldades, não. Ele entende que elas são necessárias. Aí todo mundo disse, mas como? Coisa ruim ser necessária? Sim, gente. Nós estamos num planeta de expiação e prova ainda. Estamos começando a regeneração, mas ainda está muito lento. Mas estamos lá, certo? Então, a gente vai ficando por aqui e no próximo sábado estaremos aqui com vocês nesse encontro maravilhoso que nós temos. Eu aqui e vocês aí, né? Até a próxima.